Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de me apresentar, eu quero fazer um agradecimento à comissão organizadora pelo convite e dizer que eu também estou inscrita como ouvinte, desse evento e estou curtindo bastante, aprendendo um monte com vocês. Eu achei a ideia do evento super legal, ainda mais pensando nessa época. E gostaria de agradecer também à Universidade Federal da Fronteira Sul, a todos os professores e alunos que no período que eu dei aula aí eu sempre me senti muito acolhida e dizer que é um prazer participar dos eventos de vocês e continuar de alguma forma fazendo parte da formação dos alunos da Universidade Federal Fronteira Sul e dizer que é sempre bom retornar, mesmo que, como diria uma amiga minha, que criou um neologismo esses dias, onlinemente. Meu nome, então, para quem não me conhece, eu sou Amanda, eu sou médica veterinária e eu sou doutora em medicina veterinária preventiva. Hoje, gente, eu sou colaboradora da Unicentro, em Guarapuava, e eu dou aula no curso de medicina veterinária. Eu dou aula de diversas disciplinas, mas continuo atuando na área de microbiologia, que é a área que eu sempre gostei, e também hoje eu dou aula na disciplina de parasitologia. Então, o tema da minha parte nesse evento é Juntos Fazemos a Diferença, a engenharia de alimentos em uma atuação multidisciplinar. E vocês devem estar pensando o que uma médica veterinária está fazendo num evento de engenharia de alimentos. Então eu vou mostrar para vocês que são vários profissionais que trabalham em conjunto, com um foco só, no caso de vocês e nosso aqui do evento, principalmente a qualidade dos alimentos e visando o consumidor, né, gente? Então a minha apresentação ela vai ter por objetivo ressaltar a importância do trabalho em conjunto de muitos profissionais e aqui especificamente pensando na cadeia alimentar, né, e visando o consumidor final, que afinal de contas o trabalho de vários profissionais tem como objetivo principal o consumidor final e um consumidor final feliz, né, pessoal? Assim, a construção da minha palestra, ela foi feita baseada nessa fala de união, né? E quem me conhece sabe que eu gosto bastante de trabalhar em grupo. Só que eu vou mostrar isso com dados científicos, a importância da união de profissionais pensando num alimento de qualidade. Eu sumi um pouquinho aqui e a ideia é para que vocês tenham a partir de agora a visão toda do slide. Então eu vou usar como exemplo, pessoal, a cadeia produtiva da carne suína, inclusive porque os dados que eu vou mostrar estão relacionados. E quando a gente pensa no alimento, quando a gente olha para ele na mesa, na verdade, a gente, os consumidores, eu estou falando a gente consumidor de maneira geral, independente da formação que nós temos. Muitas vezes a gente não imagina o número de pessoas e profissionais envolvidos na produção desse alimento. Então eu vou listar alguns aqui. Peço desculpas a vocês se eu esqueci de alguns profissionais. Inclusive eu peço ajuda. Eu tenho certeza que essa lista é bem maior e o pessoal que estiver no chat pode ir ajudando a completar essas áreas aí, tá? Então se vocês observarem aqui, quando a gente pensa lá na base da cadeia da produção, primeiramente a gente tem o agricultor, né, gente? O agricultor é o produtor rural. E aí vem as diversas profissões que são super importantes, tanto para o preparo da produção do alimento, né, o que vem antes do início da produção, independente até se seja alimento de origem animal, né, principalmente o de origem vegetal, que a gente tem que pensar que os animais também se alimentam dos alimentos de origem vegetal. E aqui a gente tem todas essas profissões lá desde o início. Se vocês repararem essas letrinhas vermelhas, elas não estão aí à toa. Quem imagina por que eu coloquei essas profissões em vermelho? Tá? Então aqui a gente está lá.
só na base da cadeia produtiva, ainda na propriedade rural. Quando a gente vai para a agroindústria ou para a indústria de maneira geral, a gente tem aqui mais outros diversos profissionais. É óbvio que vários se repetem, né, gente? Tem as pessoas, algumas profissões, elas atuam do início ao fim da cadeia, o que é o caso da engenharia de alimentos, por exemplo, né, gente? Porque mesmo que vocês sejam engenheiros de alimentos formados, dependendo da área que vocês vão atuar, vocês vão ter que ir lá na propriedade rural para explicar o tipo de matéria-prima que vocês precisam, para ir atrás da matéria-prima desde a base, da matéria-prima de qualidade, né? E mais uma vez a gente tem aqui, ó, esses profissionais em vermelho. O que será que é isso, né, gente? Então, ó, para vocês terem uma ideia, só aqui no evento, essas pessoas, aliás, esses profissionais em vermelho são os que estão falando para vocês no evento. Então, mesmo para a construção do evento, já houve a participação de uma grande quantidade de profissionais diferentes. E eu peço de novo desculpa se eu esqueci de alguém. Eu fiz um levantamento bem rápido olhando o site do evento, os profissionais que estão participando, então pode ser que eu tenha esquecido de alguém. E tem um aqui, ó, que eu faço questão de citar, que vários dos profissionais que falaram para vocês nesse evento, além de terem as suas carreiras, que são essas pintadas de vermelho, vários deles são professores, né, gente? Então eu ressalto aqui a importância. É lógico que não tem professor sem aluno, né, pessoal? Mas é uma profissão que precisa ser bastante valorizada e a gente acaba ajudando a dar origem às outras profissões. Então, se vocês olharem toda essa cadeia, existe um grande envolvimento de profissionais dentro de cada uma dessas etapas que eu estou apresentando nessa imagem. Inclusive, pessoal, tudo que eu estou apresentando aqui, principalmente os dados, os links estão no final da palestra e eu acredito que a comissão organizadora também vai disponibilizar para vocês. Então, existe essa necessidade de uma combinação de diversos profissionais, vários atuando em cada uma delas, o que vai fazer com que essa engrenagem funcione adequadamente, funcione de maneira perfeita, quase cirúrgica, visando um alimento de qualidade no final das contas. Quando vocês observam essa imagem aqui, vocês devem estar pensando, meu Deus, o que essa louca veio falar? Bom, gente, eu disse para vocês que eu quero apresentar em dados, né? Então, o Brasil, pessoal, é um grande produtor de alimentos. E para que a gente continue sendo um grande produtor e também exportador, no patamar que a gente se encontra, é necessário que a gente comprove e publique sobre a qualidade dos nossos alimentos. Então, eu vou falar de uma pesquisa que foi desenvolvida aí em Laranjeiras, tá? Numa grande empresa, mas que mostra a qualidade do produto, inclusive da região, ok? Para isso, eu preciso fazer alguns lembretes. Por exemplo, quem lembra o que é doença transmitida por água e alimento, tá? E a gente tem que lembrar que a gente também é responsável pela manutenção dessa qualidade e pela inocuidade dos produtos que a gente entrega, desde o início até o final, né? Então, a qualidade da nossa produção e dos alimentos e também da água e tudo o que envolve o consumo desses alimentos, ela é verificada pelos relatos de surtos de doenças transmitidas por água e alimentos que o Ministério mantém. Então, é um portal que a gente pode fazer esse acesso. No Brasil, as causas mais comuns são as bactérias e os vírus, se vocês observarem aqui nesse gráfico, principalmente aquelas relacionadas a intestino, né? A contaminação por fezes, o que também vai se traduzir pela contaminação, principalmente na manipulação e preparo dos alimentos. Os parasitas, gente, eles não aparecem aqui, ó, tá? Eles são menos comuns. Quando a gente pensa na produção
e exportação de suínos, o Brasil ele está em 4º lugar. Ele tem uma alta expressividade na produção de carne suína e na exportação, bem como de subprodutos. E por esse potencial que o Brasil possui, merece o destaque uma doença que é transmitida por esse tipo de carne, que é a triquinelose ou triquinose. E é parte da exigência de exportação, aliás, de importação de muitos países, que para o Brasil exportar essa carne, tem que haver exames que comprovem a negatividade da matéria-prima em relação ao parasita. O parasita, então, é chamado Trichinella spiralis, é um nematóide. Para quem não está muito familiarizado, o trematóide, gente, é aquilo que popularmente nós chamamos de verme redondo, ou nos seres humanos a gente fala lombriga, tá? Mas o termo mais correto é nematóide, que é um verme redondo. E nos seres humanos, as infecções elas variam de leves a bem graves, inclusive causando risco de vida, sendo que os sintomas mais comuns são também relacionados ao sistema gastrointestinal, principalmente diarreia e vômito, e as infecções mais graves, elas podem levar a infecção ou inflamação do músculo cardíaco, do sistema nervoso central e também pneumonia, de acordo com a migração da larva do parasita. Então, essas larvas elas podem ir migrando e causando diferentes sinais clínicos nos seres humanos. Nós nos infectamos principalmente pela ingestão de carne de suídeos, e aí aqui porque a gente inclui os suínos domésticos e aqueles suínos que são considerados selvagens, como é o caso dos javalis, tá? Então essa é a principal via de infecção para o ser humano, é a alimentação de carne contaminada ou contendo larvas do parasita. O diagnóstico nos seres humanos, gente, é feito principalmente com a história clínica e com alguns exames, tá? Mas o que mais importa pra gente é a prevenção, né? Então, como é que eu me previno dessa doença, que é importante em vários países do mundo? Comendo carne inspecionada, de origem conhecida, carne bem cozida, então em temperaturas acima de 53 graus Celsius, e carne congelada a pelo menos 20 dias a menos 15 graus Celsius. Isso aqui está inclusive na legislação. A partir desses, primeiro, carne inspecionada, a gente evita a chance de ingerir o parasita. E na carne bem cozida e congelada, esse parasita acaba sendo inativado por esses processos térmicos. Então, como eu disse para vocês, nada como dados científicos para demonstrar a qualidade do produto nacional, né? E fruto de trabalho de um monte de gente. Aqui nesse trabalho estou eu, a Vanessa, que é técnica médica veterinária da universidade, 2 veterinários do CIF dessa empresa de exportação de suínos, e o professor Alexandre, que também foi professor aí da UFFS. O artigo, então, gente, ele fez esse trabalho, né, pesquisou a Trichinella spiralis, que é o parasita que vocês acabaram de ver, em carcaças de suínos, num abatedouro da região centro-oeste do Paraná, vulgo esta região que estamos agora, com uma técnica diagnóstica que é a digestão ácida, que é recomendada pela União Europeia, pela Rússia e pela China. Então, há necessidade do uso dessa técnica e da comprovação de ausência de trichinella para poder exportar carne para esses países. Para vocês terem uma ideia, o trabalho ele fez um apanhado de quase 800 amostras, de 483 fazendas, de 90 municípios da região sul do Brasil. E dentro dessas amostras, aliás, essas amostras elas foram retiradas de quase 1.400.000 animais abatidos, e
todas elas foram negativas. Tudo isso acontecendo aqui do lado, né, aqui para nós, e mostrando, gente, que a região sul, que é a maior produtora de suínos do Brasil, tem produção de alta qualidade. E isso vai impactar, se vocês pensarem, em toda a cadeia produtiva e inclusive na exportação dos animais, certo? Quem quiser ter acesso ao artigo na íntegra, tá nos links também. Então, quando a gente observa de novo, ó, quando a gente pensa na qualidade do produto que a gente entrega, e daí no perfil epidemiológico das doenças transmitidas por alimentos, mais uma vez, pessoal, olha aqui, ó, a carne suína in natura e os subprodutos, eles representam apenas 2% dos alimentos incriminados em surtos de doenças transmitidas por alimentos. E aí eu vou chamar a atenção, será que vocês perceberam que quando eu introduzi o slide com o nome triquinose ou triquinelose, alguém percebeu que o Brasil estava em cor rosa? E por que será? Voltando então naquele mapa, se vocês observarem, o Brasil está em rosa, que significa que a enfermidade ela está presente. E por que será? Então eu vou mostrar para vocês de novo, com dados, o porquê que a gente tem a enfermidade presente no país, mesmo tendo suínos abatidos negativos. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país enorme, as pessoas muitas vezes tentam variar a produção, e nesse caso aqui eu mostro para vocês de novo, ó, através de dados científicos, que houve, né, esse grupo de pesquisadores fez uma pesquisa fazendo sorologia para trichinella em javalis. Sorologia, gente, é um exame, nesse caso específico, para a detecção de anticorpos contra o parasita, tá? Que também é um exame preconizado em algumas regiões do mundo. Foram analisadas 554 amostras, então esse animal, quando ele era abatido, colhia-se o sangue, separava-se o soro e fazia essas análises. Lembrando que a gente tem matadouros e abatedouros no Brasil que também trabalham com essa carne, mas, gente, além de tudo, lembra que eu falei, muita gente acaba tentando variar a produção ou usando, e o javali não é uma espécie nossa, ela é uma espécie invasora, ela foi introduzida no país. Algumas pessoas não conseguiram continuar com a produção. Esses animais, eles são muito fortes, eles são bem mais agressivos do que o suíno que a gente está acostumado. Eles acabaram fugindo e muita gente também abandonou as criações. E aí o que acontece? Esses animais soltos, eles tornam-se ameaças para a nossa fauna. Então, o governo publicou uma normativa permitindo a caça, permitindo o abate desses animais por caçadores, óbvio que caçadores registrados, né? E dessa forma, ainda não há publicação de seres humanos com a triquinelose no Brasil, porém, o país é considerado como tendo a presença da doença, principalmente por esses dados que eu apresento para vocês em forma de trabalho, já que a gente tem um agente circulando nesses javalis, né, nesses animais selvagens, principalmente, e que pode representar um risco para a população que consuma essa carne sem nenhum tipo de inspeção. Óbvio que nos abatedouros especializados nesse tipo de animal,
Existe inspeção, né, pessoal? Mas se a gente encontra alguns estados do Brasil tendo positividade e se o Ministério liberou a caça, a gente tem que lembrar que muitas vezes esses animais podem ser consumidos sem qualquer critério de inspeção. Então fica aqui a dica, a gente tem que tentar ao máximo consumir alimentos de origem conhecida e principalmente os de origem animal, inspecionados, para evitar qualquer risco de contaminação e pensando na trichinela também, mas que no Brasil, por enquanto, não é um grande problema. Dessa maneira, eu espero ter mostrado para vocês que para o alimento de qualidade chegar na nossa mesa, precisa de muita gente trabalhando. Eu sou super fã dos engenheiros de alimentos e concordo que eles têm uma importância fundamental e eu consigo ver a atuação desses profissionais desde a cadeia da produção de alimentos até a nossa mesa. E deixo aqui as minhas referências, todas elas estão com o link ativo para inclusive ficar mais fácil para a comissão organizadora passar para vocês. Estou eu aqui de novo, aparecendo. Então, pessoal, a gente pode produzir alimento de qualidade, o Brasil produz alimento de qualidade, a região produz alimento de qualidade e para chegar nesse alimento de qualidade tem muita gente envolvida e alguns profissionais vão do início ao fim da cadeia e lógico, além de profissional a gente também é consumidor, então a gente preza por essa alimentação de qualidade e o que a gente quer para a gente tem que fazer para os outros. Então fica aqui o meu recado e eu quero dizer que essa região é uma região com alta capacidade de desenvolvimento. A gente tem essas grandes indústrias mostrando de alguma forma que os pequenos produtores que fornecem essa matéria-prima para eles é de alta qualidade e a gente tem pequenas indústrias, como é o caso da Amorim Alimentos, que eu tive o prazer de conhecer e de experimentar muita coisa de lá, também mostrando que dá para fazer negócio, dá para ter sucesso profissional, dá para ter alimento de qualidade em diversos setores e com várias pessoas trabalhando juntas. Então, muito obrigada. Dessa maneira eu vou terminar aqui minha fala e dizer que juntos a gente pode e faz a diferença, tá? Muito obrigada mais uma vez.